Existe um aspecto essencial que muitos homens ainda não compreendem quando o assunto é o que realmente desperta o interesse de uma mulher. Não está relacionado à forma como alguém chama a atenção, exibindo aí dinheiro, nem a tentativa de impressionar com uma lista de conquistas. Também não depende de ser o mais engraçado ou o mais carismático em um ambiente. A verdadeira diferença entre aqueles que despertam interesse genuíno e aqueles que são apenas tolerados de maneira educada está em algo muito mais sutil e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. Trata-se da capacidade de fazer com que ela se sinta verdadeiramente percebida e não apenas observada. Envolve saber conduzir a conversa com perguntas que ultrapassam a superficialidade que ela já está cansada de enfrentar. A atração não surge dos discursos elaborados, mas da criação de um espaço no qual ela se sinta à vontade para se revelar com autenticidade. Reflita por um momento sobre a experiência cotidiana de mulheres. Frequentemente, elas são avaliadas pela aparência, recebem comentários sobre características físicas, roupas ou estilo. No entanto, quantas vezes são realmente compreendidas em profundidade? Com que frequência alguém desperta nelas uma reflexão genuína, levando a respostas que surgem após uma pausa pensativa, acompanhadas de surpresa por nunca terem sido questionadas daquela forma? Esse breve instante de silêncio em que algo inesperado é processado marca o início de um interesse mais verdadeiro. E é nesse ponto que nasce a curiosidade autêntica, criando uma conexão psicológica sem necessidade de contato físico e estabelecendo respeito sem a necessidade de provar algo diretamente. A primeira pergunta gira em torno de uma reflexão simples na forma, mais profunda no impacto. O que alguém acredita com convicção há alguns anos e que hoje já não faz mais sentido? Longe de ser apenas um recurso para manter a conversa ativa, esse tipo de abordagem acessa diretamente o processo de transformação pessoal. Ao trazê-la para o diálogo, a mensagem implícita é clara. Existe um interesse real em compreender não apenas o que ela pensa hoje, mas como suas experiências moldaram quem ela se tornou ao longo do tempo. Enquanto muitas interações permanecem limitadas aos temas previsíveis como rotina, trabalho ou interesses superficiais, esse tipo de pergunta rompe imediatamente esse padrão. Ela exige introspecção e convida a outra pessoa a revisitar mudanças internas, revisões de crenças e momentos que influenciaram a sua forma de enxergar o mundo. Essas mudanças podem ter origem em términos, decepções, amadurecimento emocional ou até experiências mais profundas que redefiniram valores e perspectivas. Ao conduzir a conversa dessa maneira, você deixa de ocupar o papel comum de quem apenas troca informações e passa a funcionar como alguém que estimula a reflexão. Esse posicionamento cria uma dinâmica diferente porque demonstra sensibilidade para perceber camadas mais complexas da outra pessoa. Existe uma tendência natural de valorização quando alguém se sente compreendido em um nível mais profundo, especialmente quando isso acontece de forma espontânea. O momento em que essa pergunta é feita também influencia diretamente o efeito que ela produz. Ela funciona melhor quando o ritmo da conversa já desacelerou e existe espaço para uma pausa mais contemplativa. Em contextos acelerados ou superficiais, o seu impacto se perde. Após a resposta, o mais importante não é responder imediatamente ou direcionar o foco para si, mas permitir que o silêncio exista por alguns instantes. Esse espaço comunica a atenção genuína e abre a possibilidade de aprofundamento, caso ela deseje continuar explorando o tema. O que torna essa interação memorável não é apenas o conteúdo da pergunta, mas a forma como ela é conduzida. A maioria das pessoas fala buscando ser ouvida, enquanto aqui o diferencial está em demonstrar um interesse autêntico em compreender. Esse detalhe, embora sutil, é o que faz com que esse tipo de momento permaneça na memória de forma marcante. E é exatamente nesse ponto que surge a diferença entre interações esquecíveis e aquelas que permanecem. Existe uma estrutura por trás dessa experiência, um conjunto de princípios psicológicos que explicam por que certas abordagens despertam interesse genuíno enquanto outras
passam despercebidas. Não é improviso, não é sorte, muito menos algo reservado a poucos. É um processo que pode ser entendido, treinado e dominado. E aqui está o ponto crítico que a maioria ignora. Saber que isso existe já te coloca à frente de muitos, mas continuar apenas com essa noção superficial não muda o jogo. O que realmente transforma seus resultados é ter clareza sobre como aplicar esses princípios de forma consistente, natural e estratégica em qualquer interação. E é exatamente isso que você encontra no e-book Código da Atração, a Fórmula Psicológica para Conquistar Qualquer Mulher e Dominar o Jogo da Sedução. Ele não entrega apenas ideias soltas, mas um sistema completo que mostra como conduzir conversas, despertar emoções reais e construir uma presença que naturalmente atrai, sem esforço forçado ou comportamentos artificiais. Se você está cansado de ser apenas mais um na memória de alguém, de conversas que não evoluem, de não entender por que algumas conexões simplesmente não acontecem, então, ignorar isso aqui é, na prática, escolher continuar no mesmo lugar. A decisão agora é simples e direta. Ou você continua tentando descobrir sozinho, cometendo os mesmos erros, ou acessa um método que já organiza tudo isso de forma clara e aplicável. Entre agora no Código da Atração e comece a jogar em um nível completamente diferente. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. A segunda pergunta explora um território ainda mais sensível e revelador. Em quais momentos ela sente que está sendo plenamente ela mesma? Esse tipo de abordagem ignora completamente a superfície e direciona a conversa para um nível emocional mais autêntico. Em vez de falar sobre fatos externos, ela é convidada a reconhecer situações em que se sente livre de expectativas, sem precisar representar ou se ajustar a padrões. As respostas que surgem costumam ser pessoais e muitas vezes inesperadas. Pode envolver momentos simples e íntimos, como estar sozinha ouvindo música, imersa em alguma atividade criativa, aproveitando um momento de silêncio ou vivenciando conversas profundas em horários incomuns. Independentemente do conteúdo, o que realmente importa é que esses relatos revelam onde ela se sente mais conectada consigo mesma, onde existe autenticidade sem esforço. Quando ela compartilha esse tipo de experiência, ocorre um fenômeno psicológico relevante. A sensação associada a esses momentos começa, ainda que de forma sutil, a se conectar com a sua presença na conversa. Isso acontece porque você se torna o ponto de acesso a essa lembrança emocional. A interação deixa de ser apenas racional e passa a envolver associações internas ligadas à liberdade, leveza e vitalidade. E é nesse processo que a atração tende a se desenvolver de maneira mais orgânica, baseada em conexão emocional e não em tentativa de impressionar. Existe, porém, um ponto fundamental que define a eficácia dessa pergunta. Ela não deve ser feita com intenção estratégica ou como uma técnica calculada para conduzir a conversa. O valor real está na curiosidade genuína. Quando a motivação é autêntica, isso se reflete naturalmente na forma como a pergunta é feita e recebida. Caso contrário, a interação perde profundidade e soa artificial. Então, ao conduzir alguém a refletir sobre momentos em que se sente verdadeiramente alinhada consigo mesma, você cria uma experiência dentro de uma conversa comum. Esse tipo de troca dificilmente é esquecida, justamente porque foge do padrão e acessa algo mais essencial. A terceira pergunta propõe um cenário completamente livre de limitações. Se não existissem medo, restrições financeiras ou julgamento externo, o que ela estaria fazendo neste momento? Esse tipo de abordagem funciona como um convite para acessar uma versão mais autêntica, muitas vezes um pouco expressa no cotidiano. É como oferecer um espaço simbólico onde ela pode revelar desejos, ambições e caminhos que normalmente ficam reprimidos ou minimizados. Grande parte das pessoas carrega aspirações que não verbaliza com facilidade, seja por insegurança, experiências passadas ou a adaptação às expectativas sociais.
quando surge a oportunidade de falar sobre isso sem interrupção ou crítica, há uma sensação de alívio e expansão. Então, nesse contexto, a conversa deixa de ser apenas uma troca de informações e passa a representar um ambiente onde ela se sente livre para explorar possibilidades mais profundas. Essa liberdade emocional tende a gerar uma conexão mais intensa, pois está associada a um sentimento raro de aceitação. O impacto dessa pergunta depende muito do momento em que ela é inserida. Ela funciona melhor quando já existe um certo nível de abertura na interação, após algumas trocas mais significativas e, preferencialmente, um ambiente mais tranquilo. A forma como você conduz a escuta também é determinante. Manter presença, atenção e contato visual transmite que não há julgamento envolvido, apenas interesse genuíno em compreender. Em vez de oferecer opiniões ou direcionamentos, o valor está em permitir que ela desenvolva o próprio raciocínio e expresse suas ideias com liberdade. Mais do que uma simples pergunta, isso representa uma permissão implícita para que ela pense em voz alta sobre possibilidades que raramente compartilha. Esse tipo de experiência tende a ser marcante justamente por sair do padrão comum das interações. A quarta pergunta aprofunda ainda mais o nível psicológico ao abordar o tipo de conexão que ela acredita merecer. Aqui o foco deixa de ser externo e passa a tocar diretamente na percepção que ela tem de si mesma. A resposta revela muito sobre autoestima, padrões emocionais e a influência de experiências anteriores em suas expectativas atuais. É possível perceber por meio do que ela diz e de como diz se houve momentos em que aceitou menos do que desejava ou se possui clareza sobre o tipo de vínculo que busca. Esse tipo de questionamento exige sensibilidade no time. Caso surja hesitação ou respostas como incerteza ou falta de reflexão prévia, o mais importante é não interromper esse processo tentando completar o raciocínio ou oferecer soluções imediatas. O silêncio, nesse caso, tem a função estratégica, pois permite que ela realmente entre em contato com a própria reflexão. Enquanto muitas abordagens comuns giram em torno de interesse superficial, quando alguém demonstra disposição para compreender o universo emocional de forma mais profunda, o impacto é significativamente diferente. Esse tipo de interação rompe padrões previsíveis e cria uma percepção de presença mais consciente, algo que dificilmente passa despercebido. A quinta pergunta aprofunda a interação a um nível mais íntimo ao propor uma reflexão direta. O que ela gostaria que as pessoas compreendessem sobre ela, mas normalmente não compreendem. Esse tipo de pergunta ultrapassa o campo do interesse e entra no território da vulnerabilidade consciente, porque toca em algo que quase todos carregam, a sensação de serem interpretados de forma incompleta ou equivocada. Independentemente da imagem que alguém projeta externamente, seja de confiança, leveza ou controle, é comum existir uma camada interna que não é facilmente percebida pelos outros. E ao abrir espaço para esse tipo de compartilhamento, você convida a outra pessoa a revelar aspectos que geralmente ficam protegidos. As respostas podem variar bastante, desde percepções equivocadas sobre personalidade até dificuldades que não são aparentes no dia a dia. Em muitos casos surgem contrastes entre como ela é vista e como realmente se sente. Quando esse tipo de verdade é expressa, a conversa assume um caráter mais significativo. E não se trata apenas de trocar ideias, mas de acessar dimensões mais autênticas da identidade dela. Isso exige confiança e o simples fato de ela se permitir compartilhar já indica que o ambiente criado favorece esse nível de abertura. Nesse momento, você deixa de ser apenas mais um interlocutor e passa a ocupar um espaço associado à escuta genuína e à ausência de julgamento. Esse tipo de conexão não é construído com intensidade superficial ou tentativas de impressionar, mas com presença e consistência emocional. É uma forma de interação mais silenciosa, porém muito mais marcante, justamente por permitir que a outra pessoa se sinta compreendida em um nível que raramente é explorado em conversas comuns. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau!